Olá, vídeo novo no canal Direito Distinto. Você já comprou alguma roupa em loja e se arrependeu de tê-la adquirido, mas não conseguiu trocá-la nem devolvê-la? Ou comprou algo via internet, quando recebeu não era aquilo que esperava? Acompanhe esse trabalho até o final para entender melhor o direito de arrependimento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Pensando em um problema muito frequente, venho esclarecer o direito ao arrependimento, bem como traçar os limites legais para seu exercício. Esse vídeo não tratará de vícios do produto, do serviço ou mesmo do transporte, que poderão ser avaliados em outro momento. A situação mais comum é a compra via internet, cuja encomenda não satisfaz ou decepciona o adquirente. O CDC prevê, artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produto e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Apesar da não previsão expressa da internet no artigo, a lei abrange as compras online, via sites ou aplicativos em razão da previsão genérica fora do estabelecimento comercial. Mas para verificar se determinada situação se enquadra na lei, temos que analisar diversos aspectos. Primeiro ponto: verificar se a compra é considerada relação de consumo ou relação comercial em sentido amplo. Para haver uma relação de consumo, é preciso identificar se há consumidor e fornecedor conforme a definição do CDC. O comprador somente é considerado consumidor se for o destinatário final do produto ou serviço, ou seja, se não for manufaturá-lo, revendê-lo ou utilizá-lo em benefício de sua própria atividade comercial ou profissional. Além disso, o vendedor somente é considerado fornecedor se a venda do produto ou serviço possuir características de comércio ou atividade empresarial. Ou seja, se for a venda de um item de casa que não usa mais apenas para ter mais espaço e recuperar parte do preço pago pelo bem, não é considerado fornecedor. Agora, se sempre está vendendo produtos como forma de ganhar dinheiro, aí é considerado fornecedor. Segundo ponto: verificar a forma da aquisição. Se o consumidor foi até a loja, olhou os produtos nas próprias mãos e escolheu o que mais agradou, será considerado compra presencial. No entanto, se o consumidor não teve oportunidade para fazer a escolha dos produtos em mãos, seja por tê-los vistos apenas por catálogos virtuais ou impressos, seja por anúncios via telefone, computador ou por vendedor fora do estabelecimento, mesmo que em quiosques, será considerado compra não presencial. Terceiro ponto: verificar políticas de trocas ou devoluções. Alguns estabelecimentos podem apresentar algumas regras próprias sobre o título de política de trocas e ou devoluções, nas quais aceitam devolução de produto somente se atendidas às referidas exigências. Então, inexistente relação de consumo, inexistente o direito ao arrependimento, sem prejuízo de outras análises como vícios ou prejuízos com a transação, o que foge à esfera do CDC. Verificada a relação de consumo, na aquisição, para as vendas presenciais o consumidor não tem direito ao arrependimento, pois não há previsão em lei, estando a loja ou fornecedor unicamente obrigado à sua própria política de trocas. Portanto, antes da compra, deve o consumidor se informar sobre a política de trocas e devoluções, tanto quanto ao prazo como forma de reembolso ou substituição do produto. Evidentemente, que a inexistência do direito ao arrependimento não prejudica o direito à troca ou devolução decorrente de defeito do produto ou garantias. Agora, para as vendas não presenciais, via de regra, o consumidor tem direito ao arrependimento, independentemente de motivação, podendo devolver o produto após testá-lo. Portanto, não é correta a exigência da devolução da embalagem intacta. No entanto, deve-se estar atento ao prazo legal de 7 dias para manifestar o arrependimento de maneira eficaz, o qual se inicia no dia seguinte ao recebimento e não é interrompido por finais de semana ou feriados.
O prazo conta apenas do recebimento do produto em mãos, não importando o tempo decorrido desde a compra em si. Se houver problemas na remessa do produto, atraso na entrega de qualquer maneira, o tempo para o arrependimento do consumidor não entra em curso até o seu efetivo recebimento. Mas a comunicação de arrependimento deve ser inequívoca, podendo o consumidor manifestar-se por e-mail, telefone, correios ou aplicativos, desde que tenha acesso ao comprovante do envio da manifestação pela desistência. O fornecedor é obrigado a providenciar o recolhimento do produto e a devolver o valor pago, incluindo o frete, corrigido e atualizado. Porém, há duas exceções. A primeira é o projeto de lei número 1179 de 2020, ainda não sancionado até a publicação desse conteúdo, que suspende o direito de arrependimento no período da pandemia do coronavírus para entrega feitos no sistema delivery. A outra exceção é a relativização do entendimento sobre o direito do arrependimento, que alguns órgãos de justiça começaram a adotar. Isso mesmo, o arrependimento do consumidor, mesmo nas compras online, não é mais absoluto. A regra que prestigia o consumidor, garantindo-lhe o arrependimento por uma compra não presencial, tem como fundamento a proteção do consumidor no momento da aquisição do produto, quando não há tempo ou meios adequados para avaliação das reais necessidades ou expectativas de consumo, principalmente verificadas em práticas comerciais agressivas. Segundo alguns tribunais, se o direito ao arrependimento do consumidor para compras não presenciais for absoluto, corre-se o risco de esse direito ser exercido de forma abusiva. Nessas decisões, os juízes demonstraram que o consumo na internet não pode ser presumida como resultado de marketing agressivo. Ao contrário, atualmente, o consumidor tem melhores condições de avaliar o produto ou serviço, comparar preços e navegar livremente pelo ambiente virtual, para realizar uma adequada avaliação de suas reais necessidades e estabelecer expectativas melhores do que em lojas físicas. E mais, apresentam exemplos questionando a diferença entre uma compra na loja física ou virtual, para um mesmo DVD, livro, passagem aérea ou ingressos de eventos desportivos, culturais ou de entretenimento, quando as informações essenciais estejam disponíveis, por exemplo. Teria o consumidor alguma dificuldade maior em avaliar seu ato de compra diante das informações disponíveis daquele produto apenas por estar no ambiente virtual da loja? Se o consumidor adquirir e não gostar de seu conteúdo, ou por algum motivo pessoal resolve desistir da aquisição, não parece desproporcional ao direito do arrependimento ser exercido por quem teve o tempo e o conforto de sua casa para avaliar sua compra, enquanto se fosse diretamente à loja física, não poderia gozar do mesmo benefício? E assim entender os tribunais, considerando a origem e o contexto histórico do direito de arrependimento, também chamado como prazo de reflexão. Este não deve ser garantido a todo e qualquer ato de consumo realizado fora do estabelecimento físico, mas apenas nas hipóteses em que não for possível garantir ao consumidor a aquisição consciente. Desse modo, a interpretação do artigo 49 do CDC não deve ser literal. É preciso analisar se o ato de consumo foi resultado de um marketing agressivo que resultou em vulnerabilidade do consumidor e ainda se o contato imediato com o objeto de compra influenciaria a decisão de adquiri-lo. Sendo negativas ambas as respostas, o exercício do direito ao arrependimento seria abusivo, violando a função social do contrato e da boa-fé objetiva. Isso já aconteceu com você? Comente. Qualquer dúvida, fale com seu advogado de confiança ou com o PROCON da sua cidade. Um abraço e até mais.